Boneca de pano, dos olhos de contas, vestido de chita, cabelo de fita, cheinha de lã. De dia, de noite, olhando os bonecos que sabem marchar. Calungas de mola que sabem pular. Boneca de pano que cai, não se quebra, que custa um tostão. Boneca sujinha, cheinha de lã. Boneca de pano das meninas infelizes, que são guias de aleijado, que apanham pontas de cigarro, que mendigam nas esquinas, coitadas. Boneca sujinha, cheinha de lã. Os olhos de contas caíram. Ceguinha rolou na sarjeta. O homem do lixo a levou, coberta de lama, não ia, como quis Nosso Senhor. Com esse poema, Boneca de Pano, que é do nosso alagoano Jorge de Lima, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, com a convidada mais que especial. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa, né? Mais uma vez. Já é a segunda vez que você vem aqui. Segunda vez. E a gente conversar exatamente sobre as produções do artesanato que tem o apoio efetivo do Sebrae. Eu fiz um comparativo dessa poesia, porque é uma boneca de pano, Sim. que é feita de uma forma artesanal. Né? Isso, tudo a ver. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui. Satisfação. O artesanato é um tema lindo, né, de se falar, né? Está dentro de toda a nossa história, da nossa cultura. Então, é um prazer sempre estar aqui com você. E, Marília, como é, então, esse trabalho efetivo que o Sebrae faz de orientação para as pessoas que trabalham com artesanato? Em alguns lugares que eu fui, presenciei e tal, como, por exemplo, lá no Pontal da Barra, tem um pessoal que faz um trabalho que tem uma orientação específica do Sebrae. Essa orientação, ela vai de quais as etapas? Tá. O Sebrae, ele tem como essência a orientação aos empresários, micro e pequenas empresas de todo o estado e de todos os segmentos que se imaginar, né? Então, assim, a partir do momento que uma pessoa ela quer ser empresária e quando vira empresário, o Sebrae está junto. Isso é da mesma forma com o artesão. O artesão a gente trata ele de início já como um empresário. Ele é um empreendedor. Ele pode às vezes não ter um CNPJ, porém ele vende, né? Faz e vende. Isso já é uma relação comercial. Então ele é um empresário, dono do próprio negócio. Então, quando o artesão chega numa orientação, ou quando o Sebrae chega numa comunidade, né, conhecendo, o primeiro trabalho é conhecer como é que aquela produção se manifesta. Como é que quem são daquelas pessoas daquela família que fazem aquele artesanato? Como é que elas produzem? Aonde elas vendem? Quais são as maiores dificuldades que cada um enfrenta? Então, entre outras questões, até de formação de preço, se existem alguns padrões de qualidade, etc., a gente faz, eu digo que é um pequeno diagnóstico inicial para entender qual é a real situação daquele artesão. Então, daí que começam as orientações do Sebrae com o artesanato, né, e o artesão. Porque cada um, ele tem uma necessidade diferente do outro. Então, se você pegar as meninas ali, como você falou muito do Pontal, a gente tem características semelhantes de quem são as bordadeiras do filé, como tem totalmente diferentes umas de outras. Por quê? Às vezes não é a renda principal, faz porque aprendeu, está ali. Outras já têm isso como uma forma de renda principal e já tem às vezes até uma lojinha. Então, isso a gente tem que identificar como é que a situação de cada artesão e qual a necessidade de cada um. E aí a gente faz um plano de ação com o artesão do como é que o Sebrae pode chegar e ajudar. Normalmente vai desde a parte financeira, que é o início. Quando eu falo parte financeira, a gente sempre fala em olhar formação de preço, custo, essa parte mais básica, que é mais necessária para o artesão. Daí a gente vem trabalhando paralelamente com o produto em si,
como é isso? Para a gente olhar que tipo de linha, se tem qualidade. A gente começa a mostrar ele que o mercado quer um produto de qualidade, diferente do que está em massa, em qualquer lugar. O artesanato ele é visto como uma forma diferente, um produto diferenciado, então ele não pode estar sendo feito de qualquer forma. Que isso acontece muito, né? E não só em Alagoas, em todo, né, Brasil, porque querem fazer a qualquer preço, nem sabem, muitas vezes estão perdendo dinheiro. E é por quê? Porque não sabem calcular nem a hora de trabalho, acham que não vale, e aí a gente começa a valorizar aquele artesão, né? Mostrando a eles como é de valor aquele produto, como as pessoas podem perceber aquilo de valor. E aí vem essas orientações do produto, de melhoria, junto com o financeiro, até chegar na parte de acesso a mercado, que sempre vai ser a última etapa, porque a gente entende que para estar na prateleira, um produto ele tem que estar pronto, ele tem que estar pronto na sua base. Então, o artesão ele precisa saber qual é a capacidade de produção, quanto ele pode entregar, a formação do preço, tudo direitinho, prazos de entrega, quem é o teu cliente, porque cada produto tem uma clientela diferente, não é porque artesanato seja só para turista. A maioria do artesanato, ele nem é só para turista. Os souvenirs de artesanato, sim, são para turista. Mas produtos, vamos dizer, uma toalha de mesa, vamos dizer, até do filé, como a gente está falando, são produtos que o turista é muito difícil de levar, porque é um produto grande, com valor mais alto, e ele não tem condições de botar também na mala. Então, são essas orientações que a gente vai dando ao longo do tempo. E é mais ou menos por aí que começa. Então, tem oficinas específicas para cada área, por exemplo? Suponhamos a área de administração financeira, né? A área do processo criativo, existem oficinas específicas? Existem. O que é que a gente faz? Eu sou a gestora do artesanato dentro do Sebrae, que eu não me apresentei, então existe um projeto, né, que a gente acompanha esses artesãos que querem se capacitar. Artesãos do estado inteiro, não tem diferença de localidade nem de matéria-prima. O que a gente vê? As necessidades individuais. Quando é um grupo, às vezes uma associação, um grupo produtivo, que tem 20, 30 pessoas dentro do grupo, normalmente a gente leva uma consultoria ou a oficina, o curso, vai depender de qual a demanda para dentro da comunidade, porque é muito mais fácil do que ele estar se deslocando até o Sebrae. E algumas demandas são muito coletivas, que são iguais para todo mundo. E aí, normalmente, sim, às vezes eu faço um curso, uma oficina, né? A palestra vai depender dentro de um espaço como o Sebrae e faço uma chamativa para todo mundo que queira participar. Mas, normalmente, é dentro do teu ateliê, dentro do espaço de trabalho. Porque o artesão não precisa passa a fazer esse deslocamento, porque muitos deles estão no interior do estado. É longe. E aí a gente entende que é muito difícil pegar, né, uma pessoa, vamos dizer, de Pão de Açúcar até para cá para vir fazer uma oficina e tal. Isso, às vezes, quando é necessário, uma vez por semana, dependendo da temática que a gente precisa dar uma continuidade, até chegar ao final, né, uma entrega, então a gente leva para o próprio artesão. Entendi. Lá em do Pão de Açúcar, tem uma área maravilhosa, né? Lá que é na Ilha do Ferro, né? Isso. Que é o pessoal que trabalha com artesanato também, mas voltado para madeira, né? A gente tem lá, a gente diz que são os mestres e os artífices, que são na madeira. Então, eles veio desde do seu Fernando, o mestre, que ele deixou diversos discípulos, e hoje ali é um berço, eu digo, de artistas que trabalham com madeira. É um espaço, né, uma ilha, que todos trabalham lindíssimos, é uma coisa, o mundo inteiro está de olho ali. E aí a gente tem lojistas, galeristas que estão vindo só para ir para a Ilha do Ferro, como a gente também tem um bordado Boa Noite, que ele é de Alagoas, ele é típico da Ilha do Ferro, que é um bordado finíssimo. A maioria do que é feito em cima de linho, de tecidos mais finos realmente. Elas também, tem uma cooperativa lá, mas tem várias mulheres também dentro da Ilha do Ferro que fazem. Eles já estão, eu digo que no mundo inteiro, porque também vários estilistas e pessoas já conhecem e já vivem lá. É uma pena que o alagoano
não conhece, porque o mundo já conhece a Ilha do Ferro. É um tema também que eu gostaria de abordar, porque existe assim uma discussão muito grande em torno disso. Quando você falou de um outro produto que não é da madeira que se faz lá. Então, como a gente pode caracterizar um produto que seja específico, alagoano, um artesanato alagoano? Como a gente pode caracterizá-lo? O que é que diferencia esse artesanato alagoano de outros lugares do Nordeste, por exemplo? Normalmente são as características. Eles fazem isso naturalmente. Então, é o olhar diferente. Você não consegue ver esse encanto porque artistas de outros lugares não têm o mesmo olhar do que aquela comunidade. Sim. E é engraçado justamente isso, porque mesmo se você pegar dois vizinhos, um faz trabalho de madeira, o outro também. Porém, você consegue ver a diferença de um para o outro, mas ao mesmo tempo você vê as características semelhantes. Isso, existem vários estudos, até a própria UFAO, vários historiadores vão fazendo e relatando, que às vezes o que é que tem por trás? Às vezes são aquelas histórias antigas, muitas vezes tem aqueles bicho-papão de antigamente e tal. E isso no inconsciente do artista, ele vai se retratando. E muitos deles retratam a sua imagem. E eles não sabem disso, porque eles não conseguem nem se ver que eles estão retratando a própria imagem. Mas se você olhar todos os produtos deles, principalmente até nos móveis, você vê a pessoa. E muitas vezes eu digo, olha, fulaninha, tu tá vendo que são os seus olhos que tá dentro? Não, é verdade. Mas por quê? Aí tem toda uma história, porque quando você se olha no espelho, você está todo dia se olhando no espelho, você tem, ou é mais barrigudinho, ou sua família é toda com as perninhas mais finas e tal. Isso está no seu inconsciente. Na hora que você vai desenhar, você desenha um boneco com uma perninha fina. Uhum. Isso eles retratam nas mãos que vão fazer, né? Cada artista retrata de um jeito, uns pintando e outros moldando, né? Que é o caso deles, esculpindo também. Então, isso vem de história, de cultura dentro da região. Por isso que o artesanato ele é diferente de cada região. Entendi. E a gente consegue visualizar isso. Eu consegui entender agora, que eu andava buscando muito essas informações, até porque, como artista também, viajo muito, né? E sempre eu vou ver o artesanato de cada lugar. E ficava assim essa indagação, o nosso artesanato, a nossa identidade. Isso. Aí, agora está explicado, então. Foi bom que você me... Então, por isso que a gente fala que o artesanato, ele é cultura. Ele retrata o que nós somos, né? E aí, a nossa preocupação também de isso não se perder, porque é parte da nossa história, né? Então, normalmente, por isso você pode ver, normalmente são pessoas que estão dentro de comunidades, né? Fazendo, moldando... E retratam, você pode ver, às vezes é a ribeirinha, o rio, às vezes são histórias, às vezes isso tudo vão fazendo, isso é natural, não é porque alguém chegou e disse, faça isso, ninguém faz isso, eles fazem da cabeça, é do que se tem, então realmente é nosso, é do que a gente aprendeu ou que viu alguém fazendo alguma vez na vida e ficou e assim vai. É aquela coisa do Jung, do arquétipo, dos mitos, do que a gente herdou, né? Isso aí. E também uma coisa autêntica nossa, do nosso inconsciente, né? Isso inconsciente aí. Coletivo, né? Aquilo que foi deixado pelos ancestrais e tal. Isso é um aí. Trabalho muito bonito esse, né? E dizer a ele o porquê daquilo. Eu queria perguntar, mas aí eu vou deixar para depois do intervalo que a gente vai ver, que é sobre o escoamento desse produto. Aqui, tanto no Brasil como no exterior. Mas já a gente retorna conversando aqui sobre o artesanato alagoano com a supervisora, não analista do SEBRAE. Já a gente retorna, depois do nosso intervalo.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então o programa Café com Poesia, com a Marina Gatto. E eu estava perguntando, antes do intervalo, exatamente sobre o escoamento desse produto, né? Isso. Como é que o turista adquire esse produto, além de chegar lá na feira de artesanato ali, da feirinha da Pajuçara, ou então ir lá no Pontal da Barra, ou ir na Ilha do Ferro e tal. Outros mecanismos assim para o escoamento do produto, quais? Então, é um dos trabalhos também do Sebrae, porque assim, aqui a gente tem possibilidades do artesão vender dentro das suas feiras, né, como no Pontal, diretamente turista. Tem trabalho junto com a Secretaria também do Estado, que coloca no Porto, né, o espaço dando oportunidade também em shoppings. A gente passa um ano, vamos dizer assim, tentando parcerias em locais, em Alagoas, para que o artesanato seja visto pelo turista que vem aqui. Porém, a gente tem um outro mercado diferenciado, que eu falo muito que são esses galeristas, esses lojistas, que têm suas lojas específicas para vender o artesanato, tanto no Brasil como fora do Brasil. Inclusive, está tendo essa semana uma feira em Frankfurt, na Alemanha, e a gente tem um parceiro que é lojista e que ele leva peças do Brasil inteiro, claro que ele seleciona, que tenha design, porque é importante a gente falar do design dentro do artesanato. Ele leva essas peças escolhidas por ele, claro, ele é uma pessoa privado, é uma empresa, e leva para fora. Então, o Sebrae também faz essas parcerias com esse tipo de lojista e pessoas que buscam artesanato também para promoção do artesanato fora. Inclusive em feiras também, né? O Sebrae está junto com as maiores feiras de artesanato, que é onde a gente tem aquele público do Sul e Sudeste, que é um público que consome muito o artesanato nordestino e o alagoano muito, porque que é diferente, né, do dele, a riqueza é muito maior, e aí a gente entra dentro desse mercado. Então, a feira, quando eu falo em feira, eu sempre digo assim, olha, não vão para a feira achando que é só para estar vendendo a varejo, né, ali um pouquinho. A feira, ela tem um objetivo muito maior, que é realizar negociação. Então, é você ter negociações futuras. Então, você fechar com um lojista que vai te comprar um ano inteiro, então ele vai te dar a rentabilidade. Isso, para mim, é o maior, vamos dizer, ganho dentro de uma feira. Você começar a ter contatos com pessoas que vão te promover. Fora que a gente consegue, às vezes, fazer parceria já com a Globo, a gente já coloca coisas dentro de novelas, né, e tal. Dentre de outras emissoras também, a gente já teve parceria. Galerias fora, muita exposição em Milão, principalmente, que é onde está o berço. Então, são coisas que a gente vai se aproximando dentro desses eventos de pessoas, eu digo, que são chaves, para que a gente possa fazer essas parcerias e articulação para estar colocando o artesanato alagoano numa visibilidade maior. E aí a gente poder mostrar ao artesão que o produto dele é diferente. Ele não é para ser colocado de uma forma, porque o artesão ele tem eu digo assim, um perfil de querer colocar de qualquer maneira. Então, assim, se ele chega numa feira, ele coloca um monte de produto em cima da prateleira, ele não valoriza aquele produto. Então, a gente começa a orientar que aquilo tem que ser uma obra de arte, aquilo é uma obra de arte. Sim. Então, ele tem que ser exposto de uma forma diferente, com uma luz diferente. Então, o produto também tem que estar bem acabado, bem colocado. E aí, a gente faz isso dentro dos espaços do Sebrae,
né, em eventos grandes. Outra forma da gente fazer isso é também através de rodadas de negócio. Sim. Que aí a expertise do Sebrae é realizar rodadas de negócio. Como é que a gente faz? A gente convida grandes empresas que tenham a ver, que tenham interesse em comprar o artesanato, fazer grandes compras dentro de uma exposição grande e mesas de negociação. Então, a gente começa a fazer agendamento dentro desse evento entre empresário, né, empresa e o artesão. Só que para isso a gente tem todo um trabalho antes junto com o artesão. Sim. Tanto de deixar ele preparado, porque se a gente trouxer, vamos dizer, uma empresa fora do Brasil, ele tem que estar até com a tabelinha do dólar em mãos. Ele precisa estar sabendo o valor dos fretes, mais ou menos, de quanto é para ele saber a entrega. Ele precisa entender qual é o transporte de cada local. Então, não é só o preço, é toda uma logística que ele precisa estar preparado para fechar negócio. Sim. Então, a gente tem redes como o Stock, a gente tem lojas enormes, vamos dizer, de grandes, vamos dizer, grandes franquias, inclusive, que querem o artesanato hoje, porque o artesanato é a forma da tradição do que é nosso dentro de suas lojas. Entendi. E aí, eles já têm uma consciência hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, de um trabalho do Brasil inteiro, eu posso falar do Sebrae, de conversa com essas empresas, que a produção do artesanato é diferente do industrianato, como a gente fala. Sim. Então, não adianta colocar prazos enormes, não adianta querer grandes produções, porque é feito à mão 100%. Então, mas eles já conseguem ter essa flexibilidade e a gente consegue grandes parcerias bacanas e que dá visibilidade para o nosso artesanato e dá rentabilidade para as artesãs, que é isso que é o mais importante. E esse contato, essa negociação é feita entre o artesão e vocês fazem um tipo de uma mediação, uma orientação, não é? Isso. Porque às vezes eles não sabem lidar muito com valores, como você falou, Isso. não é? Normalmente a gente faz primeiro a articulação. Se a gente conseguir, a gente começa a fazer o acompanhamento. Sim. A gente gosta de falar que o artesão ele precisa ter o empoderamento da coisa. Então, não adianta o Sebrae chegar e fazer tudo por ele. Porque na hora que o Sebrae sair, eles não vão saber como é que vão conduzir nas próximas negociações. Então, a gente vai orientando e acompanhando. Então, como é? Normalmente, eu coloco um consultor junto que vai ajudar a fazer alguns valores, negociações junto. A gente vai conversando, é muito mais o papel acho, do Sebrae junto com essa empresa, de explicando, de tentando fazer, não é dessa forma, vamos tentar de outro jeito. E assim a gente vai caminhando, mas dando nas mãos delas. Então, muitas vezes, assim, até o básico, eu digo assim, olha, o e-mail, quem vai mandar sobre isso é você. Vocês já estão com a orientação. Então, eles vão ter que fazer. Então, e é assim que a gente vai, aos pouquinhos, fazendo com que eles se empoderem e aprendam a fazer essas negociações. Sim. Que são negociações que realmente não são fáceis. Quando são de grandes empresas, realmente não é tão simples, porque a quantidade é alta. Então, se tem um grupo que tem poucas mulheres, normalmente são mulheres, elas vão ter que capacitar outras, ou chamar outras pessoas da comunidade para estar junto com elas. Né, para a produção, né, e tal. Então, isso tudo leva um tempo, mas a gente consegue por conta dessa orientação que a gente dá e acompanhamento. Mas quem faz a negociação são elas. Marina, e quanto à especificidade do produto? Veja bem, o que é que sai mais? O que é que mais eles vendem? O artesanato voltado para o tecido ou para a madeira? O que é que se compra mais fora? Depende muito do mercado. A parte de tecidos, até das fibras, ele tem um mercado diferente daqueles que eu digo que são os de madeira, que tem mais um produto voltado para decoração. Então, normalmente, se você pegar os produtos da Ilha do Ferro, que são com madeira, própria ali de União, com a Dona Irineia, né, a Mestra Irineia, que é o barro, pessoal de Capela, com João das Alagoas, a Sil e tal, esses produtos que são obras de arte, produtos grandes, de grande porte, normalmente eles estão vendidos para galeristas. Então, normalmente eles vão vender 1, 2, né? A não ser os da Ilha do Ferro, que ainda tem uns produtos um pouco menores, eles ainda conseguem um pouco maior.
Então, eles são um público diferente. Quando você vai para tecidos, as fibras, você tem uma gama até bem mais extensa, eu acho, de mercado. Muitos daqui, né, principalmente a cestaria daqui, vende muito para a rede hoteleira. Ah, sim. E para bares e restaurantes, que vão decorar ou seus quartos, né, todos os leitos com as cestarias, com painéis. Às vezes é a parte da cama, de um travesseiro que é bordado. O próprio filé, ele faz parte, inclusive, também, que é outro público, de decoração de poltronas, que aí vem os moveleiros, que é uma parceria também muito bacana que a gente tem no estado com os moveleiros, que pegam as novas coleções, principalmente das que fazem tecidos, e colocam dentro das suas almofadas, sofás e etc. Então, eles já conseguem demandar das artesãs, comprar e fazer a decoração. Olha. Né, e tal. Então, a gente tem a parte também dos arquitetos e designers, que aí vem também com a parte dos mestres, como também as partes dos tecidos. Então, eu sempre digo assim, o mercado vai depender do produto que você faz, que qualidade que você faz, tamanho, valor, isso tudo depende. Por isso que eu disse que a nossa orientação é muito individual, porque produtos são diferentes até no mercado. Aonde você vai acessar o mercado. O cliente é diferente. Entendi. Então, você precisa entender exatamente quem é que consome teu produto, quem é teu público-alvo, assim, que tem maior poder de compra para aquilo, para que a gente consiga orientá-los como chegar nesse mercado. E esse olhar também do arquiteto, do design de interiores, né? Isso. Para a nossa identidade, né? Na nossa produção do artesanato é muito legal também. Muito, muito. E assim, de uns anos para cá a gente vê isso crescendo bastante, pelo menos dos nossos, né, arquitetos com esse novo olhar. A última Casa Cor, a gente já viu muito disso, o artesanato estava em quase todos os espaços presente e com as nossas artesãs fazendo, colocando. A gente vê já decorações de grandes espaços, né? E os arquitetos e os decoradores solicitando os artesãos. O próprio Réveillon, agora fim do ano, naquela região dos Milagres, foi feito todo junto com os nossos artesãos, a decoração. Então, assim, isso é muito bacana, muito, muito bacana. É ótimo. Dá um orgulho na gente, né? Muito. E aí a gente começa a ter essas pessoas como parceiros do artesanato, né? Porque todo mundo aqui, eu acho que principalmente eu falo do alagoano porque a minha luta é do artesanato alagoano. Mas todo alagoano deveria falar com muito orgulho e conhecer bastante o que é que a gente tem de artesanato, porque a gente tem um mercado todo nacional e internacional que conhece, sabe, e a nossa história, né? Retratada ali nas mãos dos artesãos. Marina, muitíssimo grato pela sua presença aqui. Volte outras vezes para cá. Foi bastante esclarecedor, não é, para os nossos telespectadores, né, que nos acompanham nesse programa já há 7 anos, e ter essas informações da raiz oriunda lá do Sebrae, onde eu tenho também grandes amigos, dentre eles o Marcos Vieira, que é arquiteto também. Arquiteto e apaixonado pelo artesanato. Apaixonado pelo artesanato. E volto outras vezes aqui o programa está de portas abertas, esse é o objetivo mesmo, né? E fico feliz com tudo isso, com esse avanço do artesanato alagoano. Nós, alagoanos, nos enchemos de orgulho. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Muito obrigada. Estou aqui também, com prazer vir. Quando quiser, chame, vamos conversar. E até também posso convidar os artesãos. Sim. Você que é artesão, onde tiver que esteja, precisando de ajuda, procure o Sebrae. A gente está lá. E tem algum portal, alguma coisa que A gente tem um 0800, tá? E o site do Sebrae, www.sebrae.al.com.br. Pode-se entrar e procurar também qualquer sala do empreendedor do teu município ou a regional, que a gente tem o Sebrae, tanto em Delmiro Gouveia, e Penedo e Arapiraca, e que pode também nos dar apoio. Tá bom. Muito obrigado, então, por tudo e até o nosso próximo encontro.